Pessoal, vamos fazer agora uma análise dos erros do método de mínimos quadrados, tá? Eu não vou deduzir nada aqui. Se vocês quiserem mais detalhes, vejam lá na apostila do curso, no capítulo sobre o método dos mínimos quadrados, né? E também o livro do Ottaviano Helene, é o professor do Instituto de Física da USP, e ele mostra lá uma quase dedução, né? Ele não chega a deduzir 100%, mas ele faz bem mais do que eu na apostila do curso, pelo menos, né? E aí você vai descobrir que existe uma coisa chamada matriz de covariância, mais detalhes aqui na apostila ou no livro do Ottaviano Helene, dada por isto daqui, ó. É uma matriz, né? V de A é a matriz de covariância nos coeficientes A. Ela é dada por esta conta aqui, ó. Pega o desvio quadrático, que você já calculou, já aprendeu como calcular, divide por n menos m. O que é n? O que é m? Lembrem-se, né? N é o número de pontos. Por exemplo, aqui nesse caso, né, eu tenho 10 pontos. Tá? Esse seria o n, né? Eu tenho aqui n igual a 10. E o que é o m que aparece aqui? M é o número de parâmetros que eu usei. Então aqui eu tenho, ó, 3 parâmetros, né? Então m igual a 3. São 3 funções que eu usei, né, nessa combinação linear de funções. M igual a 3. Tá? E o que é o n menos m? É o chamado número de graus de liberdade do seu problema. É o número de pontos menos o número de variáveis ajustáveis, né? No fundo é a diferença entre o número de equações e o número de incógnitas. Certo? Você tem 10 equações, 3 incógnitas. Grau de liberdade 7, né, nesse caso que eu estou usando de exemplo, né? 10 menos 3, 7. E aí você pega isso, né, e multiplica pelo inverso da matriz FTF, certo? Pega o desvio quadrático, divide pelo número de graus de liberdade, multiplica isso pela inversa da matriz FTF, obtendo assim uma matriz de covariância. E aí o que mais importa para a gente nessa matriz são os elementos da diagonal principal, tá? Os elementos da diagonal principal da matriz VA, aqui teria que pôr uns parênteses, né? Os elementos da diagonal principal de VA são as variâncias dos parâmetros A. Então a variância de A1, variância de A2, etc. E os desvios padrão, né, desses parâmetros são, portanto, né, as raízes quadradas dos elementos da diagonal principal. Tudo bem? Então, eu não estou deduzindo essa equação. Veja lá o livro do Ottaviano, do professor Ottaviano, né? Ou na minha apostila que está no material do curso aí no Google Drive, que está na descrição do vídeo. Bom, vamos fazer um exemplo. No ajuste parabólico que a gente fez, a matriz FTF é esta. Quando você inverte essa matriz, você obtém isto aqui. Tá? Essa daqui é a matriz FTF inversa. Tudo bem, gente? Né? E nesse caso a gente tem 10 pontos, 3 incógnitas, 3 parâmetros ajustáveis e já tinha determinado que o desvio quadrático é isso aqui. Então você joga tudo na fórmula, tá? 1235.140 divide por 7, multiplica isso por esta matriz, você vai obter a matriz de covariância, que está aqui. E aí pega a diagonal principal da matriz, são esses números aqui, ó, que são as variâncias em A1, A2 e A3. Certo? Então aqui, ó. E aí tira a raiz quadrada desses números. Pega a raiz quadrada disso, raiz quadrada disso. Você vai obter aqui os desvios padrão de A1, A2 e A3. Tudo bem? Simples assim, né? Então você pode dizer que o parâmetro A1, né? Perdão, A1, ó, que é igual, né? Você achou como sendo menos 6.305. Na verdade, ele tem um erro bem grande, né? Então você tem que colocar o desvio padrão aqui, ó, mais ou menos 17.628. Tá, então, e como esse é um caso bem artificial, né? Os pontos têm bastante dispersão, né? Eles estão
Eles estão bem longe de uma linha reta ou mesmo de uma parábola, né? O erro que você tem é alto, como aqui, ó, é um erro bem maior, inclusive, que o módulo do valor. Isso não tem nenhum problema nessa situação, porque você tem uma dispersão muito grande nos dados, né? Se os seus dados estão mais próximos de uma parábola, consequentemente esses erros aqui, né, que estão aqui, né, esses desvios padrão, vão diminuir, né? Tá? Tudo bem, gente? Então é assim. Agora a gente já sabe como achar os parâmetros ajustando a dados experimentais e achar os erros, né, os desvios padrão desses números. Que é uma coisa que qualquer engenheiro precisa saber. Infelizmente, a maioria não sabe, tá? Não chega nesse nível de sofisticação, mas vocês, como engenheiros físicos, agora sabem. Tá bom, pessoal? Tem já mais um diferencial aí dos engenheiros físicos. Beleza, gente? É isso, tá? Esta aula a gente encerrou. Vamos agora fazer exercícios, treinar até a gente conseguir ficar fera, craque nesse tipo de método, né? Método dos mínimos quadrados. Inclusive fazer isso no computador, né? Usando Python. Tá certo, pessoal? Até então, né? A semana que vem. Abraço para todo mundo. Tchau, valeu.